A mansão de Henrique estava deslumbrante naquela noite, iluminada por uma rede de luzes douradas que refletiam o brilho dos lustres de cristal. A festa de gala estava em seu auge, e o som da música elegante ecoava pelos salões, misturando-se com o murmúrio das conversas e risadas. Os convidados, vestidos com suas roupas de gala, circulavam entre os salões adornados com arranjos florais exuberantes e mesas repletas de iguarias sofisticadas. Eleonor, com seu vestido prateado cintilante, observava tudo com um sorriso enigmático no rosto. Ela se destacava pela sua postura impecável, mas por dentro sentia uma inquietação crescente. A presença de Ana naquela noite trazia-lhe uma sensação de desconforto, como se uma sombra houvesse se instalado sobre sua perfeição cuidadosamente construída. Ana não era apenas uma funcionária. Ela era algo mais, algo que incomodava Eleonor de uma forma que ela não conseguia controlar. Ana, por outro lado, não se importava em chamar atenção. Mesmo usando um uniforme de empregada, que se ajustava perfeitamente ao corpo, destacava sua figura esbelta e graciosidade natural. Seus cabelos longos e de um tom castanho dourado, e seus olhos, de um verde profundo, irradiavam uma beleza serena que atraía todos à sua volta. A maneira como ela se movia, com uma leveza e confiança que pareciam inatas, deixava os homens encantados e as mulheres, como Eleonor, desconfortáveis. Era impossível não notar Ana em qualquer ambiente. Ela tinha uma luz própria, uma beleza que era ao mesmo tempo doce e poderosa. Cada sorriso que ela lançava parecia iluminar o ambiente. E até mesmo Henrique, o marido de Eleonor, não conseguia esconder a admiração ao observá-la. Eleonor, no entanto, não compartilhava da mesma leveza de espírito. A cada olhar que Ana recebia, ela sentia uma pontada de ciúmes que, embora oculta, se tornava cada vez mais difícil de ignorar. No entanto, o que mais perturbava Eleonor era a maneira como Ana se relacionava com Henrique. A relação entre os dois parecia ser apenas profissional, mas Eleonor não podia deixar de perceber os gestos discretos, os olhares rápidos entre eles, quase sem perceberem. Cada interação entre Henrique e Ana parecia alimentar a inquietação crescente dentro de Eleonor. A raiva silenciosa de ver sua presença quase opaca diante da simplicidade natural de Ana começava a tomar conta. Ela tentava disfarçar, sorrir e cumprimentar todos, mas o sentimento de insegurança não a deixava em paz. A beleza e a graça de Ana não eram apenas superficiais. Elas tocavam algo mais profundo, algo que Eleonor temia não ser capaz de competir. E com cada passo que Ana dava pela festa, Eleonor se via mais próxima de um confronto inevitável. Ana respirou fundo enquanto organizava as taças de cristal sobre a mesa da sala de jantar. A festa na mansão estava em pleno andamento, e ela se movia discretamente entre os convidados, evitando ao máximo chamar atenção, o que era quase impossível devido à sua beleza natural. Mas ao posicionar a última taça, seus dedos escorregaram, e o vidro se espatifou no chão, chamando a atenção de todos. Antes que ela pudesse reagir, Eleonor, a esposa de Henrique, apareceu ao seu lado, os olhos estreitados de fúria. "É assim que você faz o seu trabalho, Ana?" Eleonor cuspiu as palavras, o rosto contorcido em desprezo. "Por acaso está achando que está em algum bar barato?" "Desculpe, senhora Eleonor, eu não queria, foi um acidente", respondeu Ana a voz baixa, o rosto corado de vergonha. "Acidente? O que você acha que as pessoas estão pensando agora? Francamente, eu deveria ter despedido você há muito tempo." Os convidados murmuravam em torno, desviando os olhares, mas ninguém ousava intervir. Ana sentiu as lágrimas brotarem, mas as engoliu, mantendo a cabeça abaixada. "Eu sinto muito, senhora Eleonor", murmurou Ana, tentando segurar a voz trêmula. "Sentir muito não é suficiente. Acha que sinto pena de você? Deveria aprender a fazer seu trabalho direito. Ou será que é pedir demais?" Eleonor cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo. Com essa postura, não é de se espantar que ainda seja só uma faxineira. Ana permaneceu em silêncio, incapaz de responder, enquanto os olhares dos convidados pesavam sobre ela. Sentia-se tão pequena e humilhada como nunca antes. Quando finalmente ergueu o rosto, encontrou Henrique,
observando a cena do outro lado da sala. O olhar dele era de desaprovação, mas não dirigido a ela, e sim à esposa. Eleonor ainda a encarava, quando Henrique atravessou a sala, parando ao lado das duas. Eleonor, por favor, ele pediu em um tom calmo, mas firme. Não há necessidade de agir dessa forma. Ana já se desculpou. Eleonor riu, zombando da tentativa do marido de amenizar a situação. Henrique, você acha que eu vou permitir que nossos empregados nos envergonhem assim? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos com uma expressão de cansaço. Eleonor, isso foi apenas um acidente. Não justifica esse tipo de tratamento. Eleonor bufou claramente insatisfeita. Ah, então agora você é o defensor dos pobres e desajeitados, é isso? Ela o olhou com desdém, como se desafiasse qualquer resposta. Quem sabe você queira contratar pessoas ainda mais incompetentes para cuidar da nossa casa. Hannah, que tentava se afastar da situação, parou ao ouvir a troca de palavras. Nunca havia visto Henrique se opor a Eleonor, e era evidente que ele não estava disposto a deixá-la humilhar alguém daquela forma. Eu só estou dizendo que precisamos respeitar quem trabalha conosco, Eleonor. Ele respondeu calmamente, com os olhos fixos nos dela. Se não formos justos, que tipo de exemplo estamos dando aos nossos convidados? Eleonor ergueu as sobrancelhas, surpresa pela firmeza dele. Respeito. Justo. Eu não acredito que você está fazendo isso na frente de todos. Ela virou-se abruptamente, lançando um último olhar de desprezo para Ana antes de se afastar. Assim que Eleonor saiu, o ambiente pareceu relaxar um pouco, e Henrique voltou-se para Ana com um olhar gentil. Está tudo bem? Ele perguntou baixinho para não atrair mais atenção. Hannah sentiu, mesmo que seu coração ainda batesse forte. Sim, senhor. Eu sinto muito por ter causado esse transtorno. Não se preocupe. A culpa não foi sua, respondeu ele com um sorriso reconfortante. Aliás, tenho notado seu trabalho. Você é dedicada e atenciosa. É uma pena que minha esposa não reconheça isso. Hannah ficou surpresa com a gentileza inesperada de Henrique e baixou os olhos sem jeito. Obrigada, senhor. Por favor, me chame de Henrique, ele disse, quebrando um pouco a formalidade entre eles. Se precisar de algo, me avise. Com um aceno discreto, ele se afastou, voltando para os convidados, enquanto Ana tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ana ficou em silêncio, surpresa pelo que parecia uma revelação. Mas antes que pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Eleonor. Ela entrou na cozinha com o rosto endurecido, os olhos fixos em Henrique e Ana. O que você está fazendo aqui, Henrique? Perguntou Eleonor com um leve tom de desconfiança. Estava checando se Ana precisava de ajuda depois de tudo aquilo, respondeu ele com calma. Não há mal em demonstrar um pouco de consideração. Eleonor riu, mas o som era seco e cortante. Consideração com uma faxineira? Sinto muito, mas ao contrário de você, eu entendo nosso lugar. Entende mesmo, Eleonor, Henrique replicou, olhando-a com um misto de cansaço e frustração, porque parece que está mais preocupada com aparências do que com respeito. Ana, que sentia o ambiente carregado, tentou se afastar discretamente, mas Eleonor a interrompeu, com o dedo em riste. E você? Pare de ficar ouvindo conversas alheias e vá fazer o seu trabalho. Henrique interveio no tom decidido. Basta, Eleonor, isso não é maneira de tratar alguém. Eleonor estreitou os olhos, fitando o marido com uma expressão gélida, enquanto os segundos de silêncio se arrastavam. Eleonor ergueu o queixo desafiadora e deu um passo à frente, os olhos fixos em Henrique. Então é isso? Você realmente está defendendo essa faxineira? Henrique suspirou, claramente frustrado. Estou defendendo o básico, Eleonor, respeito. Algo que, pelo visto, você esqueceu. Eleonor soltou uma risada amarga. Respeito. Quem é você para falar de respeito, Henrique? Está aqui na cozinha defendendo uma empregada, enquanto eu estou lá fora com os nossos convidados. Devo lembrar quem mantém essa casa funcionando? Não preciso de lembranças, Eleonor, retrucou ele sem alterar o tom. Só gostaria que você entendesse que essa arrogância é desnecessária. Ana, encolhida ao lado, quase paralisada, sentia-se entre eles como se estivesse em um campo minado. Cada palavra parecia prestes a explodir. Tentou novamente sair, mas Henrique a chamou suavemente. Ana, desculpe, pode nos dar um momento?
Eleonor olhou com desprezo, mas Ana assentiu e saiu rapidamente, sentindo o peso das palavras deles mesmo à distância. Ana saiu da cozinha, o coração batendo rápido. Nunca imaginou presenciar uma discussão tão direta entre Henrique e Eleonor, e muito menos por sua causa. Escondeu-se em um canto da casa, respirando fundo para acalmar-se, mas a voz de Eleonor ecoava em sua mente. Ela sabia que se Henrique continuasse a defendê-la, a situação poderia ficar ainda pior. Mas ao mesmo tempo, a sensação de ser tratada com dignidade por ele lhe trouxe uma nova coragem. De repente, alguém tocou levemente seu ombro. Era Henrique que saía da cozinha. Ele a olhou com um semblante preocupado. Eu sinto muito por tudo isso, Ana, ele disse em voz baixa. Eleonor, ela é uma pessoa complicada, sei que o que aconteceu foi horrível. Ana o encarou, as palavras presas na garganta. Não sei o que dizer, senhor Henrique. Só não quero causar problemas. Ele deu um leve sorriso. Você não causou nada. Aliás, quero que saiba que a partir de hoje você será promovida a gerente da casa. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Ana o fitou surpresa. Gerente, mas Eleonor vai concordar? Ela não tem escolha, disse ele determinado. Ana sentiu uma mistura de alegria e preocupação. Ser promovida era um reconhecimento que nunca esperava, mas temia a reação de Eleonor. Eu agradeço, senhor Henrique, mas a senhora Eleonor vai me odiar ainda mais. Henrique suspirou, parecendo cansado. Ela precisa aprender que a arrogância tem consequências, Ana, e, para ser honesto, não suporto mais essa postura dela. É como se eu não reconhecesse mais a pessoa com quem me casei. Ele deu um sorriso triste, como se revelasse uma ferida antiga. Mas você, Ana, tem algo raro, autenticidade. Pessoas como você merecem ser valorizadas. Ana, surpresa com a sinceridade dele, murmurou. Obrigada, senhor Henrique. Eu farei o meu melhor. Ele assentiu, colocando a mão gentilmente no ombro dela. Eu sei que sim. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou se afastando. Enquanto o via partir, Ana se perguntou até onde essa mudança poderia levá-los, e o que Eleonor faria quando descobrisse. Os dias seguintes foram tensos. Ana começou a se acostumar com sua nova posição, mas a cada olhar de Eleonor sentia o peso de ser vista com desconfiança e desprezo. Ela tinha sido promovida a gerente, mas a esposa de Henrique não demorou a perceber as mudanças na dinâmica da casa. Na manhã seguinte, enquanto Ana supervisionava os preparativos para mais uma recepção, Eleonor apareceu na cozinha, sua expressão fria como sempre. Ela observou a movimentação ao redor e, sem sequer cumprimentar Ana, disse: Eu não sei quem você pensa que é, mas vai entender que minha casa tem regras. Eu sou quem manda aqui. Ana, que até então havia se mostrado calma, sentiu uma pontada de nervosismo, mas manteve a postura firme. Eu sei exatamente qual é o meu lugar, senhora Eleonor, e é por isso que estou aqui, para garantir que tudo corra bem. Eleonor a observou por um momento, com um olhar misto de raiva e surpresa, como se fosse incapaz de acreditar que a faxineira agora tivesse coragem de falar dessa forma. Não se esqueça de quem te colocou nesse cargo, Ana, Eleonor disse em um tom ameaçador. Henrique pode ter te promovido, mas eu não vou deixar você esquecer que ainda sou a dona desta casa. Eu entendo, senhora, respondeu Ana, sem demonstrar fraqueza. Mas, como sempre, farei o meu trabalho da melhor maneira possível. O silêncio que se seguiu entre as duas foi tenso. Eleonor, contrariada, virou-se para sair, mas antes que saísse da cozinha, olhou para Ana com um sorriso frio. Vamos ver até onde isso vai. O coração de Ana disparou. A ameaça estava ali, sutil, mas presente. Ela sabia que Eleonor não deixaria barato, mas também sabia que agora Henrique estava ao seu lado. O clima na mansão estava mais pesado do que nunca. A troca de olhares entre Ana e Eleonor se tornava cada vez mais frequente, e a tensão entre elas estava em seu auge. Ana sabia que sua promoção não passava despercebida, mas o que mais a preocupava era o comportamento cada vez mais distante de Henrique. Ele estava visivelmente desgastado pela situação, e ela sentia que, por mais que ele tentasse apoiá-la, sua relação com Eleonor estava se deteriorando rapidamente. Em uma tarde, enquanto Ana organizava os livros na biblioteca, Henrique entrou na sala com um semblante preocupado. Precisamos conversar, Ana, disse ele a voz baixa.
As coisas não estão fáceis entre Eleonor e eu. Hannah levantou os olhos, surpresa pela urgência no tom dele. O que aconteceu? Eu não sei até onde isso vai, mas Eleonor está cada vez mais difícil de lidar. Ela me pressiona. Tenta me manipular de todas as maneiras possíveis, ele falou, seu tom carregado de frustração. E se honestamente eu continuar te defendendo, as coisas podem piorar. Ana sentiu uma pontada de dor, mas sabia que ele tinha razão. Eleonor não aceitaria facilmente perder o controle sobre a casa e sobre Henrique. Eu entendo, Henrique, ela disse tentando manter a calma. Mas por favor não se sinta pressionado a fazer nada que não queira. Eu só não quero que isso cause mais problemas para o senhor. Henrique olhou para ela com um sorriso triste. Você não tem culpa de nada, Ana. Eu é que deixei as coisas chegarem a esse ponto. Foi nesse momento que a porta da biblioteca se abriu abruptamente e Eleonor apareceu, com um sorriso forçado, mas os olhos cheios de rancor. Henrique, você está dando muita atenção aos empregados, não está? Ela olhou diretamente para Ana, seu tom gelado. Acho que já tivemos conversas suficientes sobre o lugar de cada um aqui. Hannah não sabia o que dizer. Eleonor a olhava com um olhar de desgosto profundo, como se ela fosse uma ameaça à sua própria existência. Henrique respirou fundo, a raiva claramente se acumulando dentro dele, mas ele ainda tentava manter a compostura. Eu já disse, Eleonor, não tenho mais paciência para esse tipo de atitude. Eleonor, furiosa, deu um passo para frente e o rosto contorcido de raiva. Então, se você prefere ela a mim, Henrique, isso significa que você não me conhece mais. Você não tem ideia do que está fazendo. O silêncio na sala foi cortante. Eleonor estava tremendo de raiva, os olhos brilhando com uma fúria contida. Ana sentiu a tensão aumentar a cada segundo, mas sabia que não podia ser a responsável por piorar ainda mais a situação. Ela olhou rapidamente para Henrique, que estava visivelmente exausto. Eleonor, sem tirar os olhos dele, continuou, agora com a voz mais baixa e venenosa. Você não percebe, Henrique? Está se deixando manipular por uma simples empregada, uma mulher que mal sabe o seu lugar. Ela se virou para Ana, agora falando diretamente com ela. Você acha mesmo que é digna de toda essa atenção? Acha que tem algum valor para ele? Hannah, segurando as lágrimas, respondeu com firmeza. Eu não sou ninguém para causar problemas, senhora Eleonor. Só faço meu trabalho. Se senhora tem algo a dizer, pode falar diretamente com o senhor Henrique. Henrique olhou para Eleonor, tentando manter a calma, mas o cansaço e a frustração eram evidentes em seu rosto. Chega, Eleonor, ele disse, a voz firme. Essa relação, do jeito que está, não faz mais sentido. Não consigo mais viver com tanta manipulação e falta de respeito. Eu não posso mais ignorar isso. Eleonor deu um passo atrás, a expressão em choque. O que está dizendo, Henrique? Você está me deixando por uma empregadinha? Sua voz tremia de indignação, mas havia uma dúvida, uma insegurança profunda que surgia nela pela primeira vez. Henrique não respondeu imediatamente, como se estivesse reunindo forças para dizer o que precisava. Finalmente, ele falou com uma tranquilidade amarga. Eu estou dizendo que não aguento mais viver em um relacionamento baseado em mentiras e humilhações. Não é mais sobre o que você quer, Eleonor, mas sobre o que eu quero. A reação de Eleonor foi explosiva. Ela avançou para ele, os punhos cerrados, e gritou. Você vai se arrepender, Henrique. Se me deixar por ela, vai perder tudo. Eu vou fazer sua vida um inferno. Henrique não se moveu. Já não é mais possível piorar. Eleonor, agora com os olhos cheios de lágrimas de raiva, virou-se para Ana. Você acha que venceu? Você não sabe nada sobre o que acontece por trás dessas portas. Ela olhou para Henrique com um olhar furioso. Então, vamos ver até onde isso vai, meu caro. Você vai se arrepender. Ela saiu da sala com passos pesados, deixando uma tensão desconfortável no ar. Henrique se sentou visivelmente exausto, e Ana, ainda de pé, sentiu a magnitude do que acabou de acontecer. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não havia mais volta. Eu sinto muito por tudo, Ana, Henrique disse, olhando-a com pesar. Mas acho que finalmente fiz o que precisava ser feito. Ana olhou para ele,
seus olhos cheios de compaixão e compreensão. Você fez o certo, Henrique. Não pode viver com medo o tempo todo. Henrique sorriu suavemente, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada por estar aqui, Ana. Ela sorriu de volta, embora sentisse que a partir daquele momento tudo mudaria para ambos. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Eleonor, que antes dominava a casa com sua presença imponente, agora parecia uma sombra. Ela se fechou em seu próprio mundo, e sua interação com Henrique foi mínima, embora suas ameaças e olhares de desdém continuassem. Ana, por sua vez, se concentrava no trabalho, agora com a responsabilidade de gerenciar a casa. Mas por dentro, sentia a inquietação crescer, pois sabia que Eleonor não ficaria quieta por muito tempo. Em uma tarde nublada, Henrique chamou Ana para conversar em seu escritório, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Ana, eu preciso te contar algo, ele começou, a voz mais baixa do que o normal. Ana o olhou com atenção, preocupada. O que aconteceu, Sr. Henrique? Ele hesitou, como se as palavras não quisessem sair. Finalmente ele falou. Eleonor me ameaçou com algo muito sério. Ela não está apenas furiosa com a minha decisão de te promover. Ela está disposta a destruir tudo, inclusive os meus negócios, se eu não voltar atrás. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela vai tão longe assim? Sim, respondeu ele com um suspiro pesado. Ela já começou a agir nos bastidores. Está tentando usar tudo o que tem contra mim. Eu sei que está sendo manipuladora, mas ela tem poder. Eu não sei até onde isso vai chegar. O peso das palavras de Henrique caiu sobre Ana. Ela já sabia que Eleonor não era uma pessoa fácil, mas agora ela entendia a profundidade da ameaça. O futuro dele estava nas mãos de Eleonor. Mas o que você vai fazer? Ana perguntou, sentindo um nó na garganta. Henrique olhou para ela com um olhar grave. Estou decidido a enfrentar isso, mas preciso da sua ajuda, Ana. Preciso encontrar uma forma de mostrar para Eleonor que não estou mais à mercê dela. Ana pensou por um momento. Ela sabia que Eleonor estava em uma posição de poder, mas também sabia que não podia ser subestimada. Pode começar a usar a própria força dela contra ela mesma. Se souber o que ela está fazendo, pode provar suas manipulações e ameaças. Henrique a olhou surpreso pela estratégia. Você está certa. E se eu puder fazer isso, posso finalmente ter a liberdade de tomar minhas próprias decisões. Eu vou te ajudar, Ana disse com firmeza. Henrique sorriu, grato pela lealdade dela. Mas o peso da decisão ainda estava em seus ombros. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Mas se tiver que ser assim, não vou mais permitir que ela controle tudo. O que começava como uma pequena resistência, agora parecia uma guerra silenciosa, onde os dois estavam prestes a enfrentar não apenas Eleonor, mas o próprio destino da mansão e de suas vidas. A guerra que Henrique começou a travar contra Eleonor se desenrolava de maneira sutil, mas implacável. Ele, com a ajuda de Ana, passaram a reunir informações observando os movimentos de Eleonor, descobrindo suas manipulações nos negócios de Henrique e em sua vida pessoal. Cada detalhe, cada conversa, era um passo a mais para entender como ela controlava tudo e todos ao seu redor. Henrique estava mais atento, sua postura agora mais firme. Mas ainda havia o medo de que Eleonor pudesse destruir o que restava de sua paz. Ele sabia que não podia lutar contra ela sozinho, e Ana, com sua inteligência e perseverança, se tornou uma aliada fundamental. Em uma tarde, quando Henrique estava no escritório, Eleonor entrou sem aviso, seu olhar carregado de ameaças veladas. Henrique, você está muito distraído, não acha? Ou talvez seja só minha imaginação, ela disse com um sorriso frio. Me diga, você está disposto a perder tudo por essa empregada? Henrique, que já se preparava para a confrontação, a encarou com um olhar sem medo. Não, Eleonor, mas estou disposto a perder o que for necessário para ter a paz que eu nunca tive com você. A tensão entre eles era visível. Ana, que estava perto, ouvindo a troca de palavras, sentiu o peso das ameaças pairando no ar. Eleonor, percebendo que o terreno estava mais hostil do que imaginava, deu um sorriso amargo e recuou.
Veremos até onde você está disposto a ir, Henrique. Eu não vou perder para uma simples empregada. Ana sentiu o veneno nas palavras de Eleonor, e seu coração acelerou. Henrique estava começando a se libertar, mas Eleonor não se daria por vencida facilmente. A batalha estava em um ponto crítico. Naquela noite, quando todos na mansão estavam dormindo, Ana decidiu agir. Em segredo, ela começou a reunir documentos e informações que poderiam ser úteis, tentando montar um caso que pudesse expor Eleonor, caso fosse necessário. Enquanto Ana fazia o que podia, Henrique teve uma conversa tensa com seus advogados. Ele precisava entender todas as implicações legais e preparar-se para o pior, caso as coisas tomassem um rumo irreversível. Ele sabia que Eleonor era capaz de qualquer coisa. No dia seguinte, ao encontrá-la na biblioteca, Henrique olhou Ana com um olhar sério. Já temos o suficiente, mas precisamos ser rápidos. Eleonor está tentando se infiltrar nos meus negócios. Se descobrirmos que ela está mexendo em nossas finanças, podemos usar isso contra ela. Ana confirmou com um aceno, mais determinada do que nunca. Eu vou continuar a busca, podemos não ter muito tempo. Mas no fundo, ele sabia que a guerra estava longe de terminar. Eleonor não cederia facilmente, e se ele quisesse realmente vencer, precisaria estar preparado para lutar contra o próprio sistema que ela havia criado em torno deles. Os dias passaram como uma sucessão de tensões silenciosas. Henrique e Ana estavam cada vez mais imersos no plano, enquanto Eleonor, sem saber, continuava a se afundar em suas próprias mentiras e manipulações. Ana, com sua mente afiada, havia encontrado evidências suficientes para começar a montar um caso sólido contra Eleonor. Pequenos documentos, mensagens trocadas, gravações discretas, tudo apontava para as ações ilícitas de Eleonor nos negócios de Henrique. Ela estava preparada, mas ainda sabia que a maior batalha estava por vir. Expor a verdade sem destruir completamente a vida de Henrique. Enquanto isso, Eleonor parecia estar mais isolada, seus ataques se tornando cada vez mais sutis e velados. Ela sabia que a relação com Henrique estava se deteriorando, mas não estava disposta a ceder. Um dia, durante o jantar, ela tentou mais uma vez colocar Henrique contra Ana. Você sabe, Henrique, eu sempre fui a única que pensou em você e na nossa família. Agora você está se deixando manipular por ela. Como você pode confiar em alguém como ela? Eleonor disse, seu tom de voz frio, enquanto olhava diretamente para Ana, que estava silenciosa, mas firme do outro lado da mesa. Henrique, que já estava farto das acusações vazias, respondeu com frieza. Eu confio em Ana mais do que confio em você, Eleonor. E isso é algo que você vai ter que aceitar. Eleonor deu uma risada amarga, mas o olhar de desprezo em seus olhos não passou despercebido. Você vai se arrepender disso, Henrique. Vai perder tudo o que conquistou por causa dessa mulher. Eu posso destruir você, e vou. Ana, que ouviu as ameaças, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas ela sabia que não poderia recuar agora. A guerra estava em andamento e não havia mais volta. Na noite seguinte, Henrique chamou Ana para o escritório. Ele estava visivelmente mais tenso. Eu encontrei algo que você precisa ver, ele disse, entregando-lhe um envelope com documentos. São registros de transações fraudulentas. Eleonor tem se envolvido em negócios fora da lei e tem feito tudo isso às minhas costas. Ana folheou os papéis rapidamente. Cada página estava repleta de detalhes que, se fossem expostos, seriam suficientes para destruir Eleonor e tudo o que ela havia manipulado. Mas ao olhar para Henrique, ela sentiu um peso ainda maior sobre seus ombros. Isso vai ser o fim de tudo, Henrique. Não apenas dela, mas de tudo o que vocês construíram até agora. Você tem certeza de que quer seguir em frente com isso? Henrique a olhou com sinceridade, os olhos cansados, mas decididos. Eu não posso mais viver com essa mentira, Ana. Não posso deixar que ela destrua minha vida. Ana respirou fundo, sabendo que a decisão estava tomada. Ele não podia mais esperar. Então faça isso, mas precisa estar preparado para as consequências. Na manhã seguinte, com tudo pronto, Henrique foi ao escritório para confrontar Eleonor.
Ele sabia que ela estava esperando por um momento de fraqueza, mas ele estava decidido a não ceder. Quando Eleonor entrou no escritório, o sorriso em seu rosto desapareceu assim que viu Henrique segurando os documentos. Ela percebeu imediatamente que algo havia mudado. "O que é isso, Henrique?" ela perguntou, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Henrique colocou os documentos na mesa, sem se mexer. "Isso, Eleonor, são as evidências de tudo o que você fez. Fraude, manipulação, crimes financeiros. Eu sei de tudo." Eleonor olhou para os papéis e, por um momento, seu rosto perdeu a cor. "Você não pode fazer isso, Henrique. Você vai destruir nossa vida, nossa família," ela disse, sua voz agora desesperada. "Você já destruiu tudo, Eleonor." Henrique respondeu, seu tom de voz firme e resoluto. "E agora é a sua vez de pagar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eleonor, agora sem o controle de sua fachada impecável, parecia pequena e vulnerável. Mas no fundo, Henrique sabia que ela ainda era perigosa, capaz de tudo para manter o que acreditava ser seu. E a batalha, embora já com um claro vencedor, estava longe de acabar. Eleonor ficou em silêncio por longos segundos, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída, mas as evidências sobre a mesa eram inegáveis. O rosto de Henrique estava impassível, e Ana, que ficava ao lado dele, sentia a tensão no ar. A vitória parecia estar ao alcance, mas a sensação de que ainda não haviam vencido era grande. "Henrique", Eleonor finalmente falou, a voz baixa, mas cheia de veneno. "Você não entende o que está fazendo. Você está jogando tudo fora. Tudo o que conquistamos. Tudo o que somos. Eu sempre fui sua aliada. Sempre estive ao seu lado. E agora você vai destruir a nossa família por causa de uma subordinada?" Ela olhou para Ana, seu olhar cheio de desprezo. Ana manteve a postura sem se abalar. "Não se trata de mim, Eleonor. Se trata de você. Você fez isso com sua própria mão. As mentiras, as traições, os esquemas que você armou. Não podemos deixar que isso continue." Henrique, sem desviar o olhar, respondeu: "Você nunca esteve ao meu lado, Eleonor. Você esteve ao seu lado o tempo todo, manipulando e controlando tudo, enquanto eu fechava os olhos para as suas falcatruas. Eu não sou mais cego." O silêncio caiu mais uma vez, mas dessa vez Eleonor parecia perder o controle. Ela estava agora ciente de que não havia mais espaço para suas jogadas de poder. Ela se aproximou da mesa, olhando diretamente para Henrique. "Você acha que vai me derrotar com essas provas? Você acha que vai me expor e destruir a sua própria vida? Você está jogando um jogo muito perigoso, Henrique. Eu sou quem tem o controle de tudo aqui. Você não faz ideia do que sou capaz." Ana sentiu a raiva crescente em Eleonor e soube que o momento de confronto definitivo estava se aproximando. Henrique já havia tomado a decisão, e a partir daquele ponto não havia mais volta. Henrique olhou para Ana com uma expressão de gratidão, mas também de um alívio que ele nunca soube que precisava. Eleonor, com o rosto agora vermelho de raiva, deu um passo atrás e sua expressão mudou para um misto de desespero e ódio. "Você está cometendo um grande erro, Henrique. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Você vai perder tudo o que tem, a sua casa, seus negócios, sua reputação. Você acha que pode me desafiar? Você acha que pode me vencer?" Mas Henrique estava calmo, mais calmo do que nunca. Ele sabia que Eleonor havia jogado todas as suas cartas, mas ele tinha algo mais forte do que qualquer ameaça que ela pudesse lançar contra ele. "Eu não estou mais com medo de você, Eleonor. E nem você, nem suas ameaças vão mudar o que é certo." Eleonor, percebendo que não tinha mais nenhum poder sobre a situação, olhou furiosamente para Ana mais uma vez e, com um último olhar vingativo, virou-se e saiu do escritório, sua saída abrupta ressoando como um último suspiro de um poder que agora estava se desfazendo. Henrique e Ana ficaram ali sozinhos em silêncio. O peso da decisão estava finalmente se dissipando, mas a sensação de que uma nova etapa da vida deles estava começando era inegável. Henrique respirou fundo, como se tivesse sido libertado de uma prisão que durava anos. "Você fez a coisa certa, Henrique", disse Ana com um sorriso suave. "Agora você pode viver de acordo com sua própria verdade." Henrique sorriu para ela,
seus olhos finalmente livres de qualquer sombra de dúvida. Você acha que vai me expor e destruir a sua própria vida? Você está jogando um jogo muito perigoso, Henrique. Eu sou quem tem o controle de tudo aqui. Você não faz ideia do que sou capaz. Os dias seguintes à confrontação com Eleonor foram intensos e, de certa forma, desconcertantes. Henrique havia dado o primeiro passo importante em direção à liberdade, mas o peso das decisões que tinha pela frente era enorme. A exposição de Eleonor, mesmo que fosse uma vitória legal e moral, também significava que sua vida mudaria para sempre. A mansão, o império de negócios e tudo o que Eleonor havia construído ao redor de Henrique começava a ruir, e as consequências dessa ruína eram imprevisíveis. Henrique, apesar de sentir um alívio momentâneo, sabia que o pior ainda estava por vir. Eleonor não era o tipo de pessoa que se deixava derrotar facilmente. As ameaças que ela havia feito ainda pairavam no ar, e ele temia o que ela poderia estar planejando em segredo. Uma noite, quando Henrique estava em casa, uma notícia que parecia ser um golpe de sorte chegou. O advogado de Eleonor, um homem de aparência respeitável e sempre discreto, pediu uma reunião urgente com Henrique. Ele estava, aparentemente, disposto a negociar um acordo para resolver a situação sem que houvesse um escândalo público. Henrique sabia que esse encontro não seria simples. Era um movimento estratégico de Eleonor, uma tentativa de pressioná-lo. Mas ele também sabia que não tinha mais como voltar atrás. Vou encontrar com ele, Henrique disse, olhando para Ana com um ar resoluto. É hora de fechar esse capítulo. No encontro, o advogado explicou que Eleonor estava disposta a abrir mão de parte do controle sobre os negócios de Henrique, mas apenas se ele aceitasse manter uma certa quantidade de influência sobre as finanças. Eleonor, apesar de tudo, queria garantir que seus próprios interesses estivessem protegidos. Ela está tentando negociar, mas o que ela realmente quer é continuar no controle, Henrique disse após a reunião, a voz cheia de desdém. Ela nunca vai aceitar uma derrota total, não enquanto achar que pode manipular a situação. Ana olhou para ele com uma expressão preocupada. Então o que vai fazer? Henrique pensou por um momento. Vou usar o que tenho contra ela. Ela não pode mais controlar os negócios e precisa entender que as suas opções estão se esgotando. Com a informação que haviam descoberto e o apoio de seus advogados, Henrique estava agora mais preparado do que nunca para enfrentar Eleonor de frente. Ele já não sentia medo da mulher que havia dominado sua vida por tanto tempo. Ele estava pronto para se libertar completamente. Mas Eleonor, ao perceber que Henrique não se intimidava, tomou uma decisão drástica. Ela não se contentaria em perder. No dia seguinte, um telefonema misterioso chegou a Henrique. Um aviso. Você não sabe com quem está lidando. Se continuar com essa ideia de destruir tudo, será muito tarde para se arrepender. Henrique estava em pé, olhando pela janela do escritório, absorto em seus pensamentos. A noite estava silenciosa, mas ele sabia que o silêncio era apenas o prelúdio para o caos que se aproximava. Eleonor, com toda a sua manipulação, estava prestes a fazer seu último movimento. E ele também sabia que nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Ana entrou na sala, quebrando o silêncio tenso que pairava no ar. Seus olhos denunciavam a preocupação. Henrique, você tem certeza de que está pronto para o que vem a seguir? Henrique virou-se para ela, um sorriso fraco nos lábios, mas a decisão clara em seus olhos. Nunca estive mais pronto, Ana. Já passei tempo demais sendo prisioneiro da mentira dela. Agora é a hora de acabar com tudo. Ana caminhou até ele e, com uma leve hesitação, colocou a mão sobre a dele. Você sabe que não está sozinho. Você tem documentos, a evidência necessária. Agora é só mostrar ao mundo quem ela realmente é. Sim, Henrique concordou, apertando a mão de Ana com mais firmeza. Mas também sei que, com tudo o que sei sobre ela não vai desistir facilmente. Eleonor nunca perderia o controle sem lutar até o fim. No dia seguinte, um rumor se espalhou rapidamente por toda a cidade. Eleonor havia sido chamada para prestar depoimento em uma audiência que poderia revelar todos os crimes que ela cometeu. Era um golpe que Henrique tinha preparado cuidadosamente, aguardando o momento perfeito para lançar a verdade
sobre a mulher que tinha, por tanto tempo, dominado sua vida. Eleonor, que sempre acreditou que estava no comando, agora sentia o peso de sua própria arrogância. Ela sabia que se a audiência seguisse em frente, sua imagem pública e talvez sua liberdade estariam em jogo. O que ela não sabia era que Henrique e Ana já haviam se antecipado a todos os seus passos. Horas antes da audiência, o advogado de Eleonor apareceu com um novo acordo. Ela está disposta a resolver tudo sem mais escândalos. Ela aceita a divisão dos bens, mas quer evitar o tribunal. O homem disse, com um sorriso que, na verdade, escondia uma pressão desesperada. Henrique, você pode deixar essa história para trás em nome de sua família e dos negócios. É a melhor solução para todos. Henrique, olhando fixamente para o advogado, não se impressionou. Ele sabia o jogo. Eu não estou mais disposto a jogar pelo seu time, nem pelo dela. O que vocês chamam de solução, para mim, é uma continuação da mentira. Não há mais acordo. Não há mais acordo para Eleonor. Ela vai pagar pelas coisas que fez. Eleonor sabia que estava em desvantagem, mas se recusava a se render sem lutar. Ela havia construído uma rede de aliados, pessoas que poderiam ajudá-la a manipular as informações. Mas quando ela entrou no tribunal, viu que o jogo havia mudado. Henrique estava pronto para revelar toda a verdade. Não apenas sobre as fraudes que Eleonor havia cometido, mas também sobre os relacionamentos escusos, as mentiras e as manipulações que haviam destruído a confiança de todos ao seu redor. No tribunal, a batalha começou. Henrique apresentou suas provas de forma implacável. Cada evidência derrubando mais uma parede do castelo de mentiras que Eleonor havia construído ao longo dos anos. Eleonor, que sempre foi a peça central do jogo, agora se via sem defesa. A mulher que sempre controlou tudo estava à mercê da justiça. E a cada argumento que os advogados de Henrique apresentavam, mais ela se via encurralada. No final da audiência, o juiz olhou para Eleonor com uma expressão de desdém. Você usou seu poder e influência para manipular, enganar e roubar. Suas ações não serão toleradas. Você está sendo acusada de fraude, extorsão e várias outras infrações. Sua sentença será decidida após a revisão de todos os documentos apresentados. Eleonor estava arrasada. Não havia mais saída para ela. O império que ela havia construído estava desmoronando, e com ele, sua liberdade. Não havia mais quem a protegesse. Com a derrota iminente, Eleonor fez uma última tentativa desesperada de fugir, tentando usar seus contatos e alianças para uma última jogada. Mas Henrique, já tendo antecipado essa reação, havia preparado um bloqueio de segurança que impediu qualquer movimento. O caminho dela estava selado. Naquela noite, Henrique conversava com Ana em casa. O peso da vitória ainda o envolvia, mas também uma sensação de liberdade. O que antes parecia um fardo pesado, agora era apenas o fim de um ciclo. Ele tinha superado a tempestade. É finalmente o fim, Henrique disse, sua voz suave, mas cheia de alívio. Sim, Ana respondeu, seu sorriso sincero. Agora pode começar uma nova vida, sem mentiras, sem medos. Os dois se abraçaram, sabendo que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, o respeito e a verdade eram as únicas coisas que, no final, realmente importavam. Ele tinha passado por uma guerra emocional, uma batalha que o havia moldado e fortalecido, e agora estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida. E enquanto Eleonor enfrentava as consequências de suas escolhas, Henrique sabia que a liberdade, finalmente conquistada, era o maior prêmio de todos. Se gostou desta história, se inscreva no canal. Assista ao próximo vídeo que está na tela. Tenho certeza que você vai gostar também.